Olá, meus queridos amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Era para eu ter feito esse vídeo ontem e eu até fiz. Só que eu estou com problema no armazenamento do meu celular. Eu fiz um pedido de um novo e até hoje não chegou. Gente, já tem mais de 15 dias, ainda não chegou. Porque eu quero um com bastante memória e está um pouquinho complicado, né, deles encontrarem. Enfim. Aí eu tive que excluir vários vídeos que eu tinha aqui. Até vídeo de viagem, de passeio que eu fiz, tive que excluir. Então eu gravei, gente, mas não teve como. Eu fiz de tudo, não deu para eu subir o vídeo ontem. Tive que fazer outro hoje. Bom, gente, antes de começar, eu quero falar para vocês que amanhã, às 14 horas, eu vou estar participando do canal O Mago do Realismo, do Kennedy. E eu vou estar participando com Atinei Araújo, Maiara, Carol Negra Rosa e a Roseli, tia Teia. Ateias Unidas no Poder. É amanhã, gente. O assunto é Jesus não é Deus. Bom, gente, eu peço para vocês assistirem amanhã, tá? O canal Mago do Realismo. Aproveita também que não é inscrito, se inscreve lá. Vamos nos unir, dar uma força para que a voz do ateísmo cresça nesse mundo. Nós não precisamos de religiosidade, e sim de racionalidade, gente. Então vamos lá, tá bom? Conto com vocês amanhã. No vídeo de hoje, eu vou estar respondendo às críticas dos crentes chatos que vêm aqui no canal destilando seu ódio. Uns vêm no canal, nos vídeos, outros em e-mail, outros no Face. Eu separei algumas críticas e vou estar respondendo agora. Alguns eu anotei o nome e outros eu esqueci de anotar. O primeiro diz assim, ó: Deus tenha misericórdia da tua alma. Que alma? Que Deus? E se esse teu Deus existe, então por que ele não tem misericórdia de milhões de crianças que estão pelo mundo passando fome, não acha nem um punhado de farinha para jogar na boca? Crianças que já nascem com doenças graves, os bebezinhos aí tudo se acabando na UTI, bebês que nascem prematuros e acabam morrendo, crianças que estão sofrendo, sendo comidos pelo câncer. E esse Deus não tem um pingo de misericórdia por elas. Por que ele vai perder o tempo dele para ter misericórdia de mim, quando ele não tem de quem realmente está precisando? Eu te pergunto, misericórdia de quê? Eu sei muito bem quem vocês são. Vocês, crentes, que gostam de criticar as pessoas. Quando vocês criticam os ateus, Deus tenha misericórdia da tua alma. Cala a boca. Deixe de ser hipócrita. Você está pensando o contrário. Vocês desejam completamente o contrário. Você quer mais que os ateus queimem no fogo do inferno que vocês acreditam. Vocês são falsos, mentirosos, hipócrita. Vocês não me enganam mais com essas falsas palavras. Cheia de engano, cheia de falsidade. Vocês são falsos. Vocês dão um abraço e uma facada pelas costas. Vocês são piores do que cobras venenosas. Porque cobra, ela tem um instinto dela, o instinto animal. E ela usa o veneno dela para se defender. Agora vocês destilam veneno disfarçado de bondade, porque vocês são perversos. Vocês dizem que servem um Deus de amor, mas vocês são puro ódio, vingança. Vocês fingem que amam pessoas que servem ao mesmo Deus de vocês. Vocês fingem. É só essa pessoa deixar de acreditar que vocês destilam ódio contra ela. Não vem pra cá me falar que Deus tem misericórdia, que na verdade você não quer nada disso.
Não venha com essa ladainha, que Deus tenha misericórdia da tua alma, porque eu sei muito bem como são os religiosos. Tá bom? Outra pessoa aqui é o Yuki Minami. E ele diz assim: tanta raiva do pai por quê? Não devia falar mal do pai. Não tenho raiva desse teu Deus, porque ele não existe. Eu não posso odiar ou ter raiva de um ser mitológico que não existe. Eu não posso ter ódio ou raiva de alguém que não existe. Assim também como eu não tenho ódio de crentes, como muitos falam. Eu tenho amigos crentes, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil. Tem muitos idiotas que depois que descobriram que eu sou ateia, eles se afastaram, não querem mais a minha amizade, tanto de fora quanto familiares, parentes. Mas essas são aquelas pessoas idiotas. Então eu nem ligo para elas, mas eu também não tenho ódio delas, porque eu sei que elas são, Maria vai com as outras, são umas hipnotizadas, são umas lesadas pelo sistema religioso e que a vida dessas pessoas está pior do que a minha. Como eu sempre falo, existem ateus que têm mais moral do que muitos crentes que estão por aí posando de santos. Essas pessoas que deixaram de fazer amizade comigo, a vida delas está um lixo. Anda no erro, tem uma vida que dá até vergonha até de falar da vida delas, até para a gente criticar da vergonha, porque é terrível mesmo. Mas elas se acham superiores, então não querem ter amizade comigo, são hipócritas. Mas mesmo assim eu não tenho raiva delas não, só acho que elas são as idiotas e elas que perderam, porque aqui é uma amizade porreta, aqui é uma amiga boa. Quem joga fora uma amiga dessa por causa de religiosidade é um tremendo abestalhado, só tem a perder mesmo, né? Ódio eu não tenho, ok? Não tenho ódio de quem não existe. O que eu odeio, sabe o que é? O sistema religioso, porque é ele que faz as pessoas acreditarem em um Deus imaginário, fazendo eles odiarem pessoas, se afastarem até de parente, em nome dessa religiosidade, desses deuses imaginário. Escravizam a mente das pessoas, eles matam, eles roubam, fazem tudo de errado e se julgam melhores. Então, desse sistema eu tenho nojo. Eu tenho um nojo, asco, sabe? Odeio religião, todas. Odeio mesmo, eu falo abertamente, eu odeio religião. Não gosto de nenhuma religião. Me causam nojo. Odeio a hipocrisia, sabe? É pior do que carniça. Aqui a terceira. Quem é você para julgar alguém? Se você é tão perfeita, não julgue ninguém. Cuidado que a língua paga. Eu ainda vou ver você voltar para a igreja. Você é pó e cinza. Quando falar de Deus, freia sua boca, sua anticristo. Esse aqui é o Paulo Júnior. Sua anticrista. Sua anticristo. Ó, anticristo, antideus, antirreligião, antimentira, antifalsidade, anti-hipocrisia religiosa. Sou anti tudo isso mesmo. Cala a boca. Cala a sua boca antes de falar de Deus, né? Freia a sua boca antes de falar de Deus. O que mais que ele fala aqui? Cuidado que a língua paga. Eu ainda vou ver você voltar para a igreja. Impossível. A mesma possibilidade que existe de uma pessoa que já morreu há 20 anos, que está lá só o pó, os ossos. A mesma possibilidade que ela tem de ressuscitar e voltar a viver entre nós, é a mesma possibilidade que existe de eu voltar a ser religiosa. Eu me tornei ateia, não foi por brincadeira, por moda, nem porque eu estou seguindo ninguém, não. Eu comecei a ver a Bíblia como realmente ela é. Eu descobri e entendi que fomos todos enganados pelo sistema religioso. Que esse Deus não existe, nem diabo, nem céu, nem inferno. Que tudo isso é um engano de homens interesseiros e nada mais. É impossível. Não tem como, gente, a pessoa voltar. Essas pessoas que estão por aí dizendo que era ateu e voltou a ser religioso é mentira.
Essa pessoa nunca foi um ateu ou ateia. Simplesmente essa pessoa só queria irritar um parente, um familiar. Então ficou dizendo, eu sou ateu, ele não entendia nem o que estava fazendo. É entendimento, não tem como você entender uma coisa e depois desentender, ok? Não tem como você ver uma coisa e depois você dizer que não viu. Existe aí uma grande mentira no meio de tudo isso. Só existe uma possibilidade para eu deixar de ser ateia. Essa possibilidade é impossível, porque seria o Deus aparecer agora para todos ao mesmo tempo. Se ele tivesse de fazer isso, se ele existisse, não ia sobrar nenhuma dúvida em nenhuma parte do mundo, na mente de nenhuma pessoa. Todos saberiam que ele existe, não ia precisar de correio, não ia precisar de mensageiro, não ia precisar desses vendedores da fé vendendo amostra grátis de Deus, não, tá? Por acaso, alguém duvida que o sol existe? Assim seria se Deus existisse, tá bom? Então é impossível eu deixar de ser ateia. Muitos falam, mas você vai ver um fenômeno, algo que vai fazer você pensar, porque eu vi, aconteceu algo que aí eu deixei, eu voltei a acreditar. Não existe, porque na verdade a religiosidade da pessoa não foi desconstruída. Ela continua ainda religioso na mente dela. Entende? Às vezes até... É porque ela só queria realmente era irritar os parentes familiares. Ela queria fazer algo diferente, mas sem entendimento do que estava fazendo. Não era uma pessoa racional. É completamente diferente, tá? Então eu digo, é impossível eu voltar a ser uma religiosa. Não tem como, gente, tá? Não tem como. Mais uma. Se não quer ouvir, não fala besteira. Não quer ouvir a opinião dos outros, não dê a sua. Você se expõe e não quer que ninguém comente. Tudo o que você tem hoje foi porque você escolheu casar-se com um estrangeiro. Porque para eles, as brasileiras são o máximo. Por favor, me responda. Quem era você antes de casar-se? Cléa Fabiana, que me fez essa pergunta. Bom... Olha só como são os crentes. Quando os crentes não têm argumentos, eles partem para a agressão ou para o ataque pessoal. Ela fala aqui que eu não era ninguém. Ela quer dizer que eu não era ninguém antes de me casar com um brasileiro. Já teve uma que perguntou algo parecido assim com ela. Talvez seja a mesma pessoa com outro perfil, eu não sei. Pode ser a mesma, é Cléa Fabiana o nome dela. Ela fala que os homens estrangeiros acham as mulheres brasileiras o máximo. O meu marido não se casou comigo porque ele acha que as mulheres brasileiras são o máximo. Eu não sei que tipo de máximo é que você está aí se referindo, talvez seja essa palavra aí preconceituosa que muitos usam, dizendo que as mulheres brasileiras e as negras são quentes. Se for isso, você caiu do cavalo. Porque o meu marido, ele nem pensa nessas coisas. E ele se casou comigo não é porque ele acha que as brasileiras são o máximo. E sim porque ele viu que eu sou uma mulher de confiança. E a mulher que ele estava buscando para se casar. E nós nos casamos, estamos juntos há quase 11 anos. Tem dado tudo certo. Esse foi o motivo. E não porque me achavam o máximo. Isso aí são aqueles homens que estão indo buscar outras coisas no Brasil. Ok? Tá bom? E você pergunta quem eu era antes de me casar. Muitas pessoas falam assim, você não era ninguém. Eu vou te dar educação para você ser alguém na vida. Estude para você ser alguém na vida. Essa é uma atitude que as pessoas deviam observar bem o que elas estão falando. Eu não concordo com essas palavras. Você não é ninguém, você vai ser alguém. Nós somos alguém. Eu sempre fui alguém. Não existe nada que faça uma pessoa ser alguém
porque ela já nasce alguém. Mesmo quando ainda não é registrada, nasceu, já é alguém. Ou seja, dentro da barriga ela já é alguém. Ela só não tem nome e ninguém ainda não viu a cara, mas já é alguém, ok? Nasceu, ainda não tem registro, não tem documento nenhum, já é alguém. Não é documento, não é estudo, não é dinheiro, não é fama que faz uma pessoa ser alguém. Ela já é e acabou. Não importa se a pessoa é um juiz ou um faxineiro. Não importa se essa pessoa é um padre ou uma prostituta. Ela é alguém. Eu não concordo com essas atitudes preconceituosas que desvaloriza o ser humano. Dizendo que ele precisa ser alguém. Ah, você vai estudar para ser alguém. Não é estudo que faz uma pessoa ser alguém. Tem pessoas que não teve estudo e tem uma inteligência elevada, que deixa qualquer um estudioso no chinelo. Não é faculdade, não é nenhum ensino superior que vai fazer com que essa pessoa seja melhor do que as outras, fazer com que essa pessoa seja alguém, entendeu? Nós já nascemos alguém e acabou. Eu era uma mulher batalhadora. Comecei a trabalhar com meus 9 anos de idade. Já pegava no pesado. Eu já era alguém. O meu marido descobriu os meus talentos e me ajudou a investir no meu talento. Ele não me fez eu ser alguém porque eu já era. Ele só reconheceu que eu tinha talento e me ajudou. Não é nada demais, ok? Uma pessoa que ama a outra, que está com a outra, tem possibilidade financeira mais do que ela, com certeza vai ajudar. Vai ajudar essa pessoa, não tem nada de errado, tá? Errado seria se ele fosse o marido de outra e ele tivesse me dando algo. Mas o meu marido, ele pode me dar, porque ele é casado comigo, ok? E eu vou te dizer, se você fosse um homem, a sua mulher estaria lascada. Porque você é daquele tipo de pessoa que ajuda a pessoa e depois passa na cara. Aqui o povo não tem isso não, viu? E meu marido não tem isso não. Engraçado, ele nunca passou na cara. Ele nunca passou na minha cara. Que eu era brasileira, de família humilde, e casei com ele. Ele nunca passou isso na minha cara. Ele é um excelente marido, uma ótima pessoa. Agora você que nem me conhece, está cobrando, está jogando isso na minha cara? Eu sempre fui alguém e hoje eu continuo sendo alguém. Mais uma. Se você é ateia, por que você ainda permanece com a Bíblia? Ateu nem Bíblia tem. Ateu de meia tigela. Lu, o nome dela. Lu, olha só. Eu uso a Bíblia para desmascarar a Bíblia. Eu falo das contradições contidas nela. Você acha que eu vou usar que livro para eu provar para essas pessoas o que eu estou falando? Se eu estou usando esse livro, mostrando nele que está cheio de mentira, de contradições, de coisas terríveis, e provando que esse Deus não passa de um mito, e alguns não querem acreditar ou fingem que não acreditaram, imagina se eu só falar e não mostrar, ok? Existe uma diferença entre um crente usando a Bíblia e um ateu. Realmente, ateu não tem Bíblia como manual de vida, ateu não usa com fé. Os ateus usam a Bíblia para desmascarar ela própria. Os religiosos usam a Bíblia como um manual de vida. E os religiosos, eles passam a impressão de que eles usam a Bíblia como manual de vida, quando na verdade não é bem assim. Eles dizem, mas eles não praticam o que está lá na Bíblia. Eles pregam para as outras pessoas viverem, mas eles vivem algo completamente diferente. Então existe uma diferença de um ateu ter uma Bíblia para um religioso.
Então eu vou continuar usando sim a Bíblia, porque é com ela que eu mostro. A pessoa quer falar, me mostra onde é que está isso, você está lendo em outro lugar. As pessoas falam tantas coisas, não querem acreditar, fica dando beliscão em fumaça, nó e pingo d'água, remendando o que não tem mais remendo, para sustentar a mentira dela. Mas a gente mostra lá, e é assim que muitos têm se libertado, ok? Aqueles que não querem dar o braço a torcer continuam lá. As pessoas que são honestas, os religiosos que são honestos e que também estão buscando uma resposta, com certeza eles estão acordando. Então, eu vou continuar a usar a Bíblia. Já parou para pensar que ficar propagando esse seu pensamento ateu pode prejudicar muitas pessoas? Pode desanimar ainda mais quem está perdendo a fé, colocando dúvida no coração de quem faz tempo que segue a religião e trazer crise existencial e de fé, a ponto de não encontrar mais sentido na vida? Agora pergunto, você está acrescentando alegria e consolo às pessoas ou afundando elas em um poço de tristeza? O nome dessa daqui é G, não sei se é homem ou se é mulher. Bom, agora eu que vou te perguntar, G. Você já parou para perguntar essas coisas para os religiosos? É muito engraçadinho, né? Convém a vocês espalharem, propagarem as mentiras do sistema religioso, as falsidades da Bíblia, para vocês tirarem dinheiro daquelas pessoas que se deixam ser enganadas. Convém a vocês a pregar, evangelizar o mundo inteiro, como vocês dizem, né? Como vocês dizem, e de evangelizar em toda a face da terra, né? Assim que vocês falam, para pregar o evangelho a toda criatura. Então quer dizer que só vocês têm direito, só vocês têm a voz. Vocês querem a todo custo amordaçar os ateus, mas nós não caímos nessa. Conhecemos todas as artimanhas de vocês, religiosos, ok? Tá bom? Por que você não fala para os religiosos pararem de pregar o evangelho a toda criatura? Para com isso, vocês. Ah, convém, né? Vocês dependem de tirar dinheiro do povo, de enganar seus charlatões, enganadores. Quando a pessoa descobre que Deus não existe, quando elas caem na real, saem desse mundo de fantasia, elas se fortalecem porque existe uma força que tem dentro delas. Porque o racional começa a agir na vida das pessoas. Ela vai deixar de acreditar em contos de fada. Elas vão entender que a vida é isso e não há nada que possa mudar. Os seres humanos, assim como os outros animais, eles nascem, crescem, alguns se reproduzem e depois morrem. Até que a ciência descubra uma forma da pessoa não morrer ou voltar da morte, a vida, a realidade é a morte. Nasce, cresce, se reproduz e morre. Não existe nada além dessa vida. Tudo começa e se acaba aqui. Então, aí você fala que colocando dúvida no coração. É isso mesmo. Que legal, né? Dúvida no coração. Se essa pessoa tem dúvida no coração, é porque ela não tem certeza de nada. Realmente, não tem certeza. Elas São Maria vai com as outras que estão lendo um livro que o pastor ensinou elas lerem com os óculos da religiosidade dele. É bom que essas pessoas tenham dúvidas. A dúvida é que traz o conhecimento. A pessoa que não tem dúvida, ela acredita em tudo, ela nunca vai sair desse lugar de engano. Ela nunca vai expandir os seus pensamentos, que vai permanecer ali naquilo que homens querem que elas fiquem, acreditando no que eles ensinam, como esses pastores, padres e outros mais. Não encontrar sentido na vida. O que é o sentido da vida? É as coisas boas que você faz. Você fazer o bem a alguém é o sentido da vida. Você viver bem com qualidade é o sentido da vida. O sentido da vida é só viver. E não existe outra coisa. A vida é só aqui. A vida tem altos e baixos.
Você está querendo dizer que só religiosos têm o sentido da vida? Que crê num Deus imaginário, isso é o sentido da vida? Me responda. Viver enganado é o sentido da vida? Por que isso? O ser humano nasce, recebe uma religião e fica sendo enganado por ela. Felizes são aqueles que nunca tiveram religiosidade, nunca acreditaram em nenhum Deus, porque seus pais não passaram essa doença para eles, que é o pior vírus que tem. Não é coronavírus, não. O pior vírus é a religiosidade, é a crença em um Deus imaginário. Essa coisa aí que consome a mente das pessoas e elas vivem atormentadas. Aí você quer dizer, então, que é melhor elas viverem numa ilusão do que encontrarem a realidade? Eu encontrei sentido na vida. A vida é quando eu encontrei a realidade. Hoje eu sei que a vida é isso. E eu tenho que fazer o melhor a cada dia. E esse é o único mundo onde a gente vive. Não existe outro. O sentido da vida é isso. Fazer as coisas boas. Procurar viver da melhor forma. Isso é o sentido da vida. Aproveitar cada momento. Você fala aqui que as pessoas se afundam num poço de tristeza. Quando nós descobrimos que fomos enganados pelo sistema religioso, fomos enganados a respeito de Deus, inferno, vivemos aquela vida toda atormentada com medo de um imaginário, de um mundo depois da morte, né? O inferno, as pessoas ficavam com medo. Quando essas pessoas descobrem a verdade, ficam felizes. Essas pessoas descobrem que não existe inferno. Antes elas viviam preocupadas de ir para lá. E também que seus familiares, mesmo elas sendo religiosas, acreditando nessas baboseiras todas aí, elas tinham medo dos seus filhos irem para o inferno, aqueles filhos que não querem seguir ela, a mãe, o pai, os irmãos, os amigos. Agora ela sabe que nada disso existe, que ninguém vai para inferno nenhum, nem para céu, coisa nenhuma. Então essa pessoa fica livre, ó. A gente tira um peso de nossas costas. Depois vou estar fazendo um vídeo sobre esse assunto. É um peso, é um alívio, é um refrigério que a gente tem quando a gente se liberta dessas crenças. A pessoa fica triste porque descobre que foi tolo, que foi enganado, que perdeu tempo. Essa é a tristeza. Eu perdi muito tempo acreditando nessas coisas, deixei de fazer tantas coisas boas porque eu estava acreditando nesse mundo que eu ia ser feliz lá do outro lado da vida e perder o tempo de viver a vida aqui. Alguns descobrem já velho. Então é um alívio quando a pessoa descobre. Pode até sentir tristeza, mas a tristeza passa. E ela começa a se encaixar na realidade. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fiquei triste, mas logo eu me encaixei dentro da realidade. E hoje eu entendo o mundo que eu estou vivendo. É fato. Esse outro pergunta assim. É Rogério Rocha de Oliveira. Você nunca quis ter filho ou nunca conseguiu ter filho? Acho que você é revoltada porque não consegue engravidar. Rogério Rocha. Olha, Rogério, você diz isso porque você não conhece o meu canal Baiana na América. Dá uma olhadinha aí no canal. Vou deixar a descrição aqui para quem não conhece. Eu acho que eu tenho 2 ou 3 vídeos falando sobre a minha esterectomia por opção. E lá eu falo também que desde pequena que eu não queria ter filhos. E tem até uma paródia da esterectomia que eu fiz, que tá lá também nesse canal. Olha só, eu nunca quis ter filho, desde quando eu era criança, eu já falava isso, eu só tinha 7 anos de idade. E hoje, na casa dos 40, sustento isso e com mais convicção, tanto que eu retirei o meu útero. Eu fiz a esterectomia, tá? A médica não queria tirar, nenhum médico queria tirar o meu útero, porque tem pessoas que pensam que nos Estados Unidos é mais fácil a gente fazer esse procedimento sem filho. Não é, tá? Todos que eu falavam diziam que não precisava, porque eu tinha um cisto no ovário direito e eles só queriam tirar esse cisto e acabou. Tinha uns que não queria nem operar, só queria ficar tirando líquido, porque ele era de líquido e dava para tirar, porque uma vez eu tirei, só que ele voltou até maior. Ele não era maligno. Eles falavam que eu poderia conviver com isso por toda a minha vida e eu nunca ia ter um câncer. Mas eu queria tirar porque ele me incomodava, mudando até o meu ciclo, que era muito chato. Então eu resolvi que eu queria tirar, então eu fiz de tudo para conseguir retirar ele.
como eu não tinha filho, então eles não queriam tirar o útero. Queriam apenas tirar o cisto. E nem a cirurgia queria fazer, até que eu consegui que a doutora ia me operar, a minha ginecologista. E ela só queria também tirar o cisto. Então, como eu insisti, ela me passou para outra doutora nova. E essa doutora, ó, foi a maravilha da minha vida. Porque ela aceitou. Ela só não quis tirar os ovários. Disse que só ia tirar se precisasse. E só precisou tirar o que tinha o cisto. O outro tá aqui, o esquerdo. Continua aqui, funcionando normal. Enfim, mas retirou o útero, o colo do útero. Eu tive foi muita sorte, tá? Realizei meu sonho, que era o sonho que eu queria ter, que quando eu completei 13 anos eu sofri muito, já comecei a sofrer com cólicas, né? Tem mulher que não sente ou sente pouca, a minha era muita desde pequena, desde os 13 anos. E eu já falava que eu queria arrancar, se eu pudesse, eu enfiava a faca na minha barriga, se eu não morresse, né? E eu falava, eu quero abrir a minha barriga e tirar tudo. E, às vezes me dava vontade de abrir a barriga mesmo e arrancar com a faca. E aí o pessoal me levava pro hospital, aí eles iam cuidar de mim, mas muita loucura passou pela minha cabeça, porque eu odiava ter útero. Eu dizia que era maldição. Desde quando eu era religiosa, né? Que eu era religiosa desde pequena, eu falava que era maldição eu ter útero. Eu nunca me conformei com isso. E eu sempre achei uma tortura da natureza a pessoa gerar um filho, a mulher botar pra fora pelo buraco do limão uma melancia. Essa crueldade toda é uma tortura, é uma mutilação que eu acho, esse negócio de parto, dor do parto, gravidez, fora os outros sofrimentos, o pós-operatório que ninguém fala, só mostra lá a romantização, né, da maternidade, a mulher com o bebezinho já todo limpinho, ninguém fala o que ela sente. Algumas têm a sinceridade de fazer até vídeo contando o que realmente elas passam, sem contar com as preocupações. Então eu nunca quis ter filho. Eu escolhi isso, não tem nada de errado nessa minha escolha. Hoje em dia, muitos homens e mulheres fizeram essa escolha para as suas vidas. Gente, olha o mundo. Ninguém está no mundo de Alice, não. Olha a destruição que está esse mundo, principalmente agora. Eu sempre falo que o que me admirou mais não foi aparecer esse vírus assim do nada e mudar a nossa vida. O que me deixou horrorizada, sabe o que foi? Ver casais tendo filho agora, programando ter filho, gerando filhos de propósito no meio de uma pandemia. Que amor é esse? Diz que amam tanto o filho, mas quer trazer ele para esse caos. Que ama não bota em caos, que ama não faz sofrer, que ama não expõe ao sofrimento. Tá? Quem quiser ter 1 milhão de filhos que tenha, mas eu escolhi não ter. Eu penso muito. Eu vi muitas postando no Face. Filho, se eu pudesse eu botava você numa garrafinha, numa bolinha, para livrar você desse mundo. Eu falo, filho, eu te amo tanto, eu não vou tirar você do mundo da não existência. É melhor não existir do que estar aqui sofrendo nesse mundo. Vejo pessoas aí em guerras, em país de guerra, gente, gerando filhos. Sim, tem pessoas que não teve remédio, né? Aconteceu algo que levou ela a ter essa gravidez de uma forma que ela não escolheu, tá? Mas tem pessoas que estão planejando. O pior absurdo que eu vi em toda a minha existência, nesses 40 anos que eu vivi, a coisa mais horrorosa e absurda que eu presenciei na Terra, e eu vou escrever até sobre isso, foi ver casais tendo filho, ou mulheres solteiras, enfim, gerando filhos de propósito. Tem mulher aí, tem youtuber, fazendo tratamento para engravidar no meio dessa pandemia. Gente, isso é insanidade, afirmo, insanidade. Agora vem para cá dizer para uma pessoa que não quer ter filho que ela é frustrada, ou que ela é mal amada, ou que ela é doente, que ela é perversa, que ela odeia criança. Não tem nada a ver com odiar criança, não. Ter filho não prova que alguém ama a criança, porque tem muitas mulheres que tem e mata, joga lá no depenhasco, bota dentro do saco e solta no rio. Isso é amor? Ela gerar até as baratas, os escorpiões, as cobras, os vermes, as moscas varejeiras, elas geram filhos. Se você for lá no lixão e revirar o lixão, você vai encontrar baratas transando, gerando filhos.
Você vai encontrar barata cheia de ovos, gerando filho. Fazer filho é fácil. Foi saudável, teve relação sexual? Filho é resultado de sexo sem proteção. Ok? Se você não está tomando nada, você fez sexo, se for saudável, vai engravidar. Tem pessoas que não é nem 100% saudável, mas também pode engravidar. Uma pessoa que não tem filho falar que não quer ter filho, não tem nada de errado com ela. Errado tem com aquelas pessoas que têm filho e joga lá nos orfanatos, nos abrigos, na porta do outro, joga dentro do rio, ok? Mata. Aí sim tem algo de errado. Não quer cuidar, empurra para os outros cuidarem. Aí sim tem algo errado. Mas a pessoa que não tem, dizer eu não quero ter filho, a doutora não queria me operar. Tanto que eu ia ter um trabalho na época, no carnaval, estava começando a pandemia, eu tinha que ir lá para a Bahia, eu ia cantar no carnaval, eu ia fazer uns shows por lá. Eu abri mão disso por causa da minha esterectomia. A doutora falou que eu poderia ir trabalhar e quando eu voltasse ela me operava. Aí eu pensei assim, foi um trabalho para eu conseguir. Isso foi uma grande sorte. Vai que eu viajo, quando eu voltar, ela muda de ideia. Aí só quer tirar o cisto e me deixa com o útero. Eu vou continuar padecendo. Aí eu disse o quê? Prefiro não ir. Cancelei, não viajei para me operar. Então não tem nada de não poder engravidar, não. Eu poderia engravidar. Agora já não posso porque eu me operei e eu fiz isso porque eu quero, tá? E a única forma da pessoa ter filho não é gerando, não. Existe adoção. Quem quer ser pai ou mãe e não puder gerar, pode adotar. Ó, os abrigos, os orfanatos estão, ó, cheios de criança. E hoje em dia tem pessoas que estão adotando até crianças maiores, adolescentes. Adoção tardia. Antes da minha esterectomia, se eu quisesse ter filho, eu não ia gerar. Eu ia adotar uma criança ou um adolescente e eu ia retirar meu útero. Entendeu? Eu não ia querer ter filho gerado. Eu já ia adotar os que já existiam, porque o mundo já está assim de gente. O mundo está no maior caos, não precisa de mais gente. O mundo precisa que esses que existam tenham qualidade de vida. Então eu preferia tirar meu útero e adotar uma criança, entendeu? Se eu quisesse ter, mas eu não quero. Porque sendo adotivo ou gerado, mãe é mãe, pai é pai. Pai é quem adota, dá amor, dá carinho e cuida dessa criança ou desse adolescente. E se eu tivesse escolhido adotar, eu adotaria uma criança de 9 anos até 14 anos. Eu não ia querer bebê, criancinha pequena, porque eu não quero ter trabalho. A minha vida é ótima, eu amo viajar com meu marido, curtir a vida, dormir a hora que quero, acordar a hora que quero, não ficar me programando, esperando férias de filho para poder viajar, não ficar acordado esperando o filho chegar da noite, da escola, ou seja lá de onde for, e eu preocupada porque tenho filho na rua. Não quero passar por nada disso. Tá? Não quero passar pelo processo de parto, que eu acho isso uma tortura. Eu não quero ter uma criança para eu cuidar, entendeu? Não quero ter uma criança, nem um adolescente, nem um jovem. Eu não quero ter filho na minha vida. Se eu vivesse 1000 anos, eu ia continuar com essa mesma ideia. Não quero ter filho. E não tem nada de errado comigo. Quem quiser ter 1 milhão, que tenha. Mas eu não quero ter um. Meu direito. Para esse vídeo não ficar grande, eu já vi que o vídeo vai ficar muito grande, gente. Então eu vou parar aqui, vou deixar as outras para depois. Aí tem um que falou assim, ó, você critica muito a religião, você não resolve nada, fale mal, não fale mal de Alá. Resolvo sim. Tem muitas pessoas que têm vindo através dos meus vídeos e elas falam que se libertaram, que acordaram, algumas já tinham algo em mente. Algumas já tinham desconfiança de que esse Deus não existe e depois dos meus vídeos elas acordaram de verdade. Resolve sim. E eu vou continuar falando sim. Seja de Alá, seja de Arruxa, de Arro, seja de Deus, não importa, que é tudo mesmo, é tudo imaginário. Eu vou estar sempre alertando as pessoas sim. Assim como os outros ateus falaram
e eu ouvi essas coisas e entendi, encontrei a realidade, eu também quero que outras pessoas que buscam também encontrem. E eu estou aqui para estar falando sobre essas coisas também, tá? Vou continuar. O ateísmo está crescendo no mundo inteiro. As pessoas estão acordando. Isso é muito bom. E tudo isso está acontecendo porque os ateus não estão mais presos dentro de uma bolha. Agora eles estão, mostrando a realidade para aquelas pessoas que precisam encontrar, tá? Então, eu vou continuar em um outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Bom, meus queridos, aqui eu deixo esse vídeo e até o próximo. Bye!